paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Obrigado por estar aí mais uma vez. Agora estamos na lição número 5, Batalha Espiritual. É o tema do nosso primeiro trimestre de 2019. O meu nome é Ronald, eu sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel e médio em teologia. Prazer em servir os amados com estas pré-aulas. Vamos então à lição número 5. Um inimigo que precisa ser resistido. Nosso textuário está em Tiago 4, versículo 7, onde diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, a nossa verdade aplicada nos diz: o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Meu amado irmão, irmã, a tentação de Jesus no deserto é algo realmente muito importante de nós pensar. Jesus, ele vence a tentação no deserto como o segundo Adão. Paulo nos diz que Jesus era o segundo Adão, ou seja, 100% homem. E assim, então Jesus nos mostra que nós, como podemos ser capacitados pelo Espírito Santo para também vencer as tentações, vencer o inimigo. Então Jesus é o nosso modelo como o segundo Adão. Nós vamos ver que Jesus venceu o inimigo porque ele está submisso ao Pai, porque ele crê no que o Pai lhe disse. E a queda de Adão foi justamente isto, porque Adão não creu no que Deus lhe disse, por consequência de não crer, desobedeceu, ou seja, não se submeteu, e aí provocou a queda. Mas vamos aqui, nosso texto de referência está em Tiago 4, do 1 ao 10, por favor, você aí em casa lê, tá? Eu somente vou passar, tá? Nós já vamos para a lição, ok? Objetivos da lição são 3: falar a respeito dos destinatários, conteúdo e o tema da epístola. Depois, refletir a respeito dos deleites da vida e conscientizar que devemos resistir ao inimigo. Na introdução nós vemos algo interessante, que quando olhamos o contexto dessa epístola, veremos que o que versa a respeito é do chamado à santidade. Então, quando você lê todo o contexto de Tiago, você vai ver que ele está focando sobre a questão santidade. Resistir ao diabo não diz aqui sobre uma atitude de oração. Veja, não é aqui uma batalha espiritual, repreendendo espíritos, demônios. Não é isso aqui quando diz resistir ao diabo. No contexto de Tiago, resistir ao diabo é uma questão de caráter. É uma questão onde Tiago vai exigir resultados, vai exigir frutos, vai exigir ação daqueles que dizem que creem naquilo que o Senhor Deus disse. Veja, eu coloquei 2 imagens. Nós temos um pé de figo, que é normal, nós conhecemos pelo fruto, que é um pé de figo, e também nós temos embaixo um pé de figo da Índia, só que ele nasce na palma, ou seja, quem já conhece a palma sabe que é algo bem espinhoso. Então, pelos frutos nós conhecemos as árvores, ou as espécies. Então, o que Tiago vai dizer é isto aqui. Resistir ao diabo depende de caráter, porque o fruto é produzido pela essência, pela natureza daquela planta. Assim também na vida do cristão, o fruto é produzido pela essência daquilo que ele tem dentro de si, isto é, o Espírito Santo de Deus.
Vamos entender então a epístola de Tiago em relação aos destinatários, o conteúdo e o tema central desta epístola. A epístola de Tiago. A epístola é o mais antigo escrito do Novo Testamento. A sua composição não vai além do ano 45 depois de Cristo. O objetivo dela é evitar desentendimento entre os discípulos de Cristo. Então, o texto nos mostra que a igreja primitiva já está tendo alguns problemas internos. Há algum desentendimento entre os irmãos da igreja primitiva. E eu quero que você pegue isto bem, por quê? Porque em qualquer lugar, em qualquer época, a igreja tem isso, porque são seres humanos. Os seres humanos, às vezes, se deixam levar, pelos desejos egoístas e não são altruístas, ou seja, eles não pensam normalmente no próximo. E esta carta nos mostra isso, que havia desentendimentos no meio da igreja primitiva. Os destinatários, o texto é bem claro em Tiago 1:1, foi dirigida aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano, e de maneira geral a todos os crentes em Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, ok? Então nós vamos perceber que os cristãos estão dispersos. Você sabe, que a igreja começa lá em Jerusalém, mas depois de um tempo ela se dispersa. E Tiago está escrevendo aos irmãos que estão dispersos, são judeus, mas estão dispersos. Bom, o conteúdo nos mostra o nome de Jesus apenas 2 vezes. Tiago, ele não expõe muito isso, e há pouco ensino doutrinário em si. É um pouco diferente da carta de Tiago, das epístolas de Tiago, onde há uma discussão teológica. Já Tiago, ele é pragmático, ele vai partir para as obras, por isso que há pouco ensino doutrinário. Uma coisa importante também que notamos no conteúdo da epístola de Tiago é que a palavra sinagoga mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Jesus. Veja, a igreja primitiva, até a dispersão, é uma igreja cristã formada por judeus e que frequentam as sinagogas, o templo. Então isso é bem comum dentro da igreja primitiva. Você deve lembrar que a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo, hora nona, hora da oração. Veja, eles são cristãos, mas participam como judeus do templo e da sinagoga, ok? Então, esse termo nos faz referência. O tema enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Aqui está tratando, mais uma vez, do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo, que se opõe à amarga inveja, que é um sentimento faccioso. Veja só, quando nós vamos falar do tema aqui de Tiago, nós vamos pensar caráter cristão, ou seja, um cristianismo prático, onde se exige que cada cristão esteja em plena afinação com o sentimento de Cristo, ou seja, sentir o que Cristo deve sentir, pensar o que Cristo deve pensar, crer o que Cristo crê. Então aqui nós vemos um lado prático muito importante dentro da questão, totalmente oposto à amarga inveja em sentimento faccioso, tá bom? Então vamos analisar aqui um pouco mais. Veja, os deleites da vida, guerras e pelejas,
os deleites cobiçosos e invejosos. E depois adúlteros e adúlteras. Os deleites da vida. Tiago usa uma metáfora, né, das discussões e conversas sobre as dificuldades das mais diversas da área da vida. Veja, Tiago ele vai falar muito dessa questão prática da língua, né? A língua, as conversas, as discussões. Ele diz que a língua é um pequeno fogo que acende, né? Queima todo um bosque, tá? Ou seja, Tiago apresenta a língua, o poder da palavra, como algo bem perigoso. Ela pode agredir, né? Como também pode edificar, tá? Isso é importante entender, tá? Apesar de se enfatizar aqui a discussão, devemos lembrar, tá, que também pode ser usar a língua para edificar. Aliás, deve se usar. Bom, guerras e pelejas. Estas metáforas mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites, ou seja, os maus desejos interiores. Então, refere-se à discussão acirrada sobre o meu e o teu. Veja, às vezes nós, tá, no lugar de viver uma vida feliz, às vezes escolhemos ter razão. A pessoa tem desejos próprios, tem desejos egoístas, né? E esses desejos, às vezes, ele deixa lhe dominar. E é bom você pensar, quanto vale, né? Quanto vale você ter razão? Você ter razão de fato vai te dar resultado positivo? Ou você ter razão vai te dar lucro? Ou dá para ser feliz sem ter razão? Você lembra de Jesus, que ele disse que se alguém te obrigar a carregar uma carga por 1 milha, vai com ele 2. Olha o que Jesus está dizendo, tá? Os romanos, tá? Eles tinham direito de pegar qualquer judeu na rua e obrigar ele a carregar uma carga que era a carga do romano por 1 milha. E Jesus disse: olha, não fique reivindicando que você só deve carregar 1 milha, mas tome a decisão de carregar 2 milhas e seja feliz. Mas como assim? Veja só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando nós tomamos a decisão de fazer algo, nós somos senhores de nós mesmos. Mas quando alguém nos obriga a fazer algo, Ele é o nosso Senhor. Então Jesus está nos ensinando, apesar de todas as circunstâncias, nós assumirmos, tá, a nossa posição de ser senhores de nós mesmos, abrir mão das nossas razões e ser feliz. Os deleites, nenhuma atitude é sem motivo, né? E nesse contexto de Tiago, identifica o motivo das pelejas, que são os maus desejos. Os deleites da vida. Deleites do grego hedone, né? No grego são prazeres ilícitos, de onde vem a palavra hedonismo, né? É a busca indiscriminada do prazer. Então hoje em dia tem muita gente, né, que está procurando o prazer a todo custo, né, sem medir consequências. Isso é um hedonismo. Já as pessoas, né, hoje, né, não querem, né, esforços disciplinados para atingir um objetivo, tá? O verdadeiro prazer é quando nós, tá, temos um objetivo, temos um sonho, mas nós temos também um planejamento, tá, de sequência de esforços disciplinados para alcançar esse objetivo. Aí de fato nós alcançaremos, tá, aquilo que queremos. Mas enquanto muitos cortam os caminhos,
não assumem as responsabilidades de seus atos, tá? Eles estão procurando meramente um deleite momentâneo. Cobiçosos e invejosos. Tiago 4:2 diz: cobiçais e nada, olha só, nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Olha só que coisa simples. Olha como Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: para de ficar olhando o sucesso do outro, né? Para de você ficar desejando ter a posição que o outro tem, né? Para de ter inveja, tá? É simples, porque quando você começa a olhar o que o outro tem, a posição que o outro tem e tudo que o outro tem, tá? Você começa a entrar dentro de você mesmo, tá? Em uma guerra interna. Isso perturba a tua vida. Então para de ter uma vida perturbada. É fácil você prosperar na vida. Está dizendo: nada tendes porque não pedis. Agora aí é que está a questão. O cobiçoso deseja o que é do outro, mas nossos desejos devem ser afinados com os desejos de Deus. Quando eu vou pedir algo e esse algo está afinado com a vontade de Deus, tá? Eu posso pedir e descansar que Deus vai me dar, porque 1 João, né, na epístola de 1 João, Paulo, João, né? João, tá? Ele nos diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, tá? Ele nos dará, tá? Nós já temos aquilo que pedimos segundo a sua vontade. Então não precisa estar cobiçando, é só procurar a vontade de Deus e pedir e você recebe. Aí então o apóstolo Tiago, ele coloca adúlteros e adúlteras. Veja, esse termo adúlteros e adúlteras está se referindo à infidelidade a Deus e em si mesmo, que é um adultério espiritual. Tá? O Tiago ele está usando, está dentro do contexto também do Antigo Testamento, quando Deus por muitas vezes, tá, fala, né, com Israel, tá, que eles estavam em adultério espiritual. Por quê? Porque estavam adorando ídolos. Veja, Jeremias 3, 8 e 9 nos diz: por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira, isto é, com ídolos. Tá? Veja que Deus disse: eles escolheram quebrar a aliança, e quando a escolha independente, né, quando Israel escolheu por conta adorar outros deuses, se afastaram de mim. Então eu simplesmente deixei eles ir. Tá? Como Deus não obriga ninguém, tá, a ficar com ele, tá? Deus não amarra, tá? Deus não prende. Não, Deus simplesmente quer que as pessoas lhe sirvam de livre e espontânea vontade. E quando Israel se endurece e se afasta de Deus, abandona Deus, então Deus diz: bom, então toma a carta de divórcio, porque você ir atrás dos ídolos, isto é um adultério. Bom, vamos resistindo ao inimigo. Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Vamos ver a submissão a Deus e os lamentos e os resultados. Resistindo ao inimigo, chegai-vos a Deus. Tiago 4:8 nos diz: depois, sede santos, porque eu sou santo. Veja, meu irmão, minha irmã, veja que Tiago está dizendo: chegar-se a Deus é o princípio da santidade. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Quando nós chegamos a Deus, somente quando nós chegamos a Ele, é que podemos ser santos. Lembra daquele leproso, o leproso de Marcos capítulo 1, que diz a Bíblia que
correndo veio até onde estava Cristo e disse assim: Senhor, eu sei que tu podes curar-me se tu quiseres. E dentro da lei, uma pessoa leprosa é imunda. E quando se aproxima menos de 100 metros, pode contaminar aquela pessoa. E Jesus agora está frente a frente com aquele leproso, ou seja, aquele leproso está contaminando Jesus. Mas a Bíblia diz, né, que quando esse leproso diz: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes, né? Jesus imediatamente retira a dúvida dele, dizendo: eu quero. E diz a Bíblia que, estendendo a mão, tocou no imundo. E o que aconteceu? O imundo se purificou. Ou seja, a santidade, a pureza, a saúde de Cristo vai ser transferido para este homem, e este homem, ele é purificado, ele é santificado, curado. Olha só, está no lugar da imundície, né? A doença do leproso passar para Jesus, é a saúde dele que passa para o leproso. O que Jesus está ensinando? Que que a única forma de um pecador ser santo é ter contato com o Criador, que é santo. Ok? E Tiago está dizendo isso: chegai-vos a Deus. Veja, Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós. Ele pode nos dar prazer na vida da santificação. E você tem que perceber isto, tá? Que se a pessoa não tem prazer na vida da santificação, ela não vai procurar ser santo. Ele disse assim: antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós reconhecemos que somos fracos e que somente pelas forças dele que podemos vencer, tá? Então ele nos dá graça. Graça é justamente uma capacitação para suportar, tá? Diante de qualquer fraqueza. Então, o Espírito Santo é que nos dá graça. A submissão a Deus. Ele disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então, quando está dizendo resistir ao diabo, veja que ele está colocando em paralelo: sujeitai-vos a Deus. Tá? E nós falamos que sujeitar está falando da santidade. Vamos enfatizar então ali os textos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, é o versículo 7. Já o versículo 8 diz: chegai-vos a Deus. E o versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Veja que os 3 versículos, né, eles estão enfatizando o fator de se aproximar de Deus, de estar debaixo da submissão dele, na presença dele. O que ele está dizendo? Que o cristão deve estar debaixo de um só Senhor, deve ter na mente dele um só tesouro, uma só meditação, uma motivação, tá? Uma motivação unicamente e uma crença clara. Veja de onde vêm as guerras, né? Quando a pessoa é inconstante, quando a pessoa tem guerras internas, tá? E isso justamente, essas guerras internas, é porque a pessoa é inconstante. E Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores. Veja que Jesus disse: olha, vocês vão ajuntar tesouros onde? No céu ou na terra? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Ou seja, vocês vão amar isto que vocês estão valorizando, e este amor por isso que vocês estão valorizando vai motivar vocês à ação. Então, em que você crê? Tá? Se você crê em Deus, tá? Você vai ter um relacionamento de amor com Deus. Tá? Você vai ter uma motivação, ele vai ser teu tesouro. E veja que Jesus diz assim: não podeis servir a 2 senhores.
Tá? Então, por isso a ênfase de Tiago é sujeitar-se a Deus, chegar-se a Ele, humilhar-se na presença dEle, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Adão e Eva, se eles tivessem resistido ao diabo, conforme nos está dizendo aqui, ele teria fugido. Adão e Eva poderiam dizer simplesmente: não, eu creio naquilo que Deus nos disse, que se comermos deste fruto morreremos. Eu creio no que Deus disse, eu amo Ele, mesmo que estou meio confuso, sem entender quase nada, mas eu permaneço firme, ok? Isto é sujeitar-se a Deus, é sujeitar-se à palavra que Ele nos diz, a palavra que nos direciona, tá? A sua palavra para nós é tudo. Tá? Então, importante é que quando diz sujeitar-vos a Deus, está dizendo sujeite-se àquilo que Deus disse. Os lamentos e os resultados. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Interessante aqui porque estar na presença de Deus é como estar diante de uma luz muito forte que expõe nossos mínimos defeitos ou manchas, mas ao mesmo tempo em que nós temos temor, medo, às vezes terror, na presença de Deus, há uma ação purificadora e um desejo imenso de ficar nessa presença. Lembra de Isaías, no capítulo 6, o profeta? A Bíblia diz que quando Isaías entrou no templo do Senhor e o Senhor se manifesta, ele ficou com temor, com medo, ficou aterrorizado e ele gritou e disse: ai de mim, que sou homem pecador, o homem de impuros lábios. Veja que a presença de Deus causou nele um temor muito grande e ele se enxerga, ele enxerga os seus defeitos. Ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio do povo de lábios impuros. Mas ao mesmo tempo que Isaías tem medo, temor, por causa da sua condição, ele quer ficar próximo de Deus. Ele disse: eis-me aqui. Então é isto que é a parte gostosa, vamos colocar assim, de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus nos faz sentir nossas misérias. Estar na presença de Deus nos faz lamentar e chorar os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Mas ao mesmo tempo nos purifica. Ao mesmo tempo nos fortalece e nos faz ter prazer na sua presença. Meu irmão, chegamos à conclusão. Tiago relaciona uma série de exortações que se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo da nossa alma. Que Deus te abençoe e vamos pegar o que o Tiago disse, o apóstolo Tiago disse, nada de ficar na teoria, vamos para a prática, vamos nos aproximar do Senhor muito mais, para que nós possamos assim enxergar as nossas limitações e confiar nesse Deus ilimitado, todo-poderoso. Então, nesta lição nós falamos a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola, e depois refletimos a respeito dos deleites da vida e conscientizamos que devemos resistir ao inimigo. Meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado por sua participação. Por favor, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Ajude as pessoas, ajude irmãos, Tem muitos irmãos às vezes que nem revista da escola dominical tem, então ajude ele poderá acessar pelo seu celular, se você quiser, debaixo desse vídeo tem o meu Facebook, também você pode acessar pelo Facebook. E tem também debaixo desse vídeo links que você pode baixar esta apresentação para você passar numa tela na tua sala de aula. Amém? E isso é gratuito, ok? Deus te abençoe, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.